Se você já tentou adaptar bico de acabamento para tapete retangular, tapete quadrado e no final da volta você descobriu que ficou faltando ou sobrando pontos, a quantidade de alças ficou diferente nas duas laterais, o tapete ficou todo torto, teve que fazer gambiarra? Então não sai daí não, que no vídeo de hoje eu ensino para você como resolver. Mas se você não gosta de fazer conta, não gosta de matemática, ou nunca errou na divisão, não sai daí também não, o vídeo é para você também. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você uma técnica que eu mesmo desenvolvi. Isso garante que nunca vai sobrar ou faltar pontos no final da volta e nem vai ficar torto o tapete. As laterais vão ficar sempre do mesmo jeito. Vocês sempre elogiam porque o tapete fica certinho, não precisa de gambiarra, né? Então hoje eu vou ensinar em detalhes o porquê de cada número nessa divisão, por que tem que descontar tantos pontos, e por mais que pareça difícil, eu vou ensinar passo a passo para você anotar e você memorizar e fazer adaptação nos seus bicos de acabamento aí, independente da quantidade de pontos que você fizer, independente do tamanho do tapete também. Já pegou o caderninho? Então vamos anotar. A primeira coisa que você vai anotar é a quantidade de pontos que tem em cada uma das laterais do tapete. Por exemplo, um tapete retangular, para ficar correto, as duas laterais que formam o comprimento têm sempre a mesma quantidade de pontos. E as duas laterais que formam a largura também a mesma quantidade. No tapete quadrado, não. Todas as laterais precisam ter exatamente a mesma quantidade. Se tiver um ponto a mais ou faltando um ponto aí, significa que precisa fazer adaptação também. Depois você precisa anotar a quantidade de pontos que você vai utilizar para fazer cada alça. E aí vai variar dependendo do bico de acabamento que você vai fazer. No meu tapete, por exemplo, eu vou fazer as alças com 4 correntes pulando 3 pontos, mas pode ser que o seu tapete, o seu trilho de mesa, seja com uma quantidade diferente. Então a gente precisa sempre identificar a quantidade certinha de cada alça. Veja se tiver um gráfico, ou se você tem um tapete pronto e está fazendo através dele, anota, preciso pular tantos pontos e prender com um ponto baixo. Então vai um exemplo, no meu tapete eu preciso pular 3 pontos e prender no ponto seguinte, ou seja, preciso de 4 pontos para fazer cada uma das alças. Então aprenda a identificar aí no seu tapete, no seu trabalho, a quantidade de pontos que você vai utilizar em cada uma das alças. Agora nós precisamos identificar a quantidade de pontos que vamos descontar para depois fazer o restante da divisão. Eu não sei se vocês já notaram, mas quando eu vou fazer adaptação de bico de acabamento, eu digo, conta o total de pontos que tem, desconta tanto e o restante divida por tanto, né? Então vamos lá. Quantos pontos eu preciso descontar? Você precisa descontar o total de pontos necessários para uma alça mais um. Por exemplo, lembra que no meu tapete eu estou fazendo a alça pulando 3 pontos de base e prendendo no 4º ponto. Então eu preciso descontar 5 pontos. O total de pontos para uma alça, 4, mais 1, 5. Na anotação anterior você conseguiu identificar a quantidade de pontos necessário para uma alça. Então, nessa anotação, você vai precisar descontar o total de pontos de uma alça mais 1. Ficou fácil, né? Agora precisamos descobrir por quanto nós vamos dividir o restante dos pontos. A gente já identificou a quantidade de pontos na lateral, já sabemos quantos vamos descontar antes de fazer a divisão e agora precisamos saber por quanto dividir. No exemplo que eu estou fazendo o meu tapete, eu preciso dividir por 8. Matou a charada? Não? Então vamos lá. Eu sempre divido o restante pelo total de pontos necessários para formar 2 alças. Então, eu preciso saber a quantidade de pontos, descontar o total de uma alça mais 1, dividir o restante por 2 alças. No meu exemplo, eu preciso de 4 pontos para formar uma alça, então o restante eu vou dividir por 8. Digamos que para cada alça você precisa de 10 pontos, então o restante você vai dividir por 20, tá? É fácil também. Então, você já tem identificado a quantidade de pontos necessários para uma alça. Então, na hora de dividir, você vai dividir pelo total de pontos necessário para 2 alças. Muito fácil, né? Agora sim, temos todas as anotações necessárias, a gente já consegue fazer as contas, né? Fazer a divisão certinha, mas antes eu preciso explicar para você o porquê dessa conta assim. Por que descontar tantos pontos? Por que dividir por essa quantidade, pelo dobro, enfim. Em tapete retangular ou tapete quadrado, a gente precisa de uma alça no canto para formar o bico do tapete ali, formando o retângulo ou o quadrado perfeito. Senão fica uma alça antes, outra depois, lembra? Em tapete oval ou tapete redondo, não, é o contrário. O total de alças precisa ser número par para que tenha bico em todas as alças ou intercalando alça sim e alça não, tá?
mas em tapete retangular e quadrado precisa ser número ímpar. Então, a quantidade de pontos que eu desconto no início, lembra que é o total necessário para uma alça mais um? É porque assim eu vou garantir que no final tenhamos uma alça a mais, tá? Do que o total que eu vou dividir, e eu vou explicar para você. Um ponto eu preciso começar então o tapete, eu preciso prender o fio para fazer a primeira alça. As próximas alças eu já começo depois de prender a primeira, então eu não preciso desse primeiro ponto, dos 5. As outras todas eu preciso de 4 pontos, mas a primeira alça precisa de um ponto a mais para prender o início. E isso também, esse desconto, é para garantir que o total seja ímpar. Assim, qualquer pessoa pode fazer a conta, pode dividir, que vai dar certo. O total vai ser sempre número ímpar. Independente do tamanho do tapete, vai ser sempre número ímpar o total de alças, se você fizer as contas assim. Porque o restante eu dividi por 2, ou seja, dividindo por total de 2 alças, vai garantir que após a divisão, as alças vão se tornar número par, porque eu fiz sempre de 2 em 2. E aí, quando eu completar a volta que eu fizer, essa outra alça vai virar ímpar novamente. Mas tem outra maneira de fazer, você pode descontar só um ponto e o restante dividir pela quantidade de pontos necessários para a alça. Nesse exemplo, são 4 pontos. Então, por exemplo, descontar um ponto e o restante dividir por 4. Só que aí você corre o risco de não saber a divisão correta para que seja número ímpar. Você pode seguir fazendo as alças e chegar no final ser número par. E nesse modo de fazer, não. Se sobrar algum ponto na divisão, a gente vai adaptar, utilizar nessas alças número par, e no final teremos uma alça ímpar. Tá dando um tilt já na cabeça? Então, espera aí, eu vou fazer as contas para você ver como ficou aqui no meu tapete. Na largura do meu tapete, por exemplo, tem 73 pontos. 73 menos 5, que é o total de uma alça mais 1, 68. 68 dividido por 8 dá 8,5. Se você estiver acompanhando aí na calculadora, você vai perceber que dá 8,5. E agora, quantos pontos sobraram? 5? Não, calma aí. A gente precisa completar a conta. Pega só o número que está antes da vírgula, 8,5, pegue só o número 8, vezes o total de pontos de duas alças. Então, 8 vezes 8, 64. Lembra que 73 menos 5 sobraram 68. E nessa minha divisão, 8 alças, eu vou utilizar só 64 pontos. Então significa que sobraram 4 pontos. Sempre faça essa prova aí dos 9, digamos assim, para saber a quantidade exata de pontos que sobraram, tá? Então, vamos lá, pode repetir na calculadora. O total menos 5, 73 menos 5, 68. 68 dividido por 8, que é o total de duas alças, é igual a 8,5. 8 vezes 8, 64, sobraram 4 pontos. E o que eu faço? Com 4 pontos dá para fazer uma alça, aliás, não é? Mas não pode. Tem que dividir esses pontos nas outras alças, e por isso eu faço adaptação. No meu caso, eu preciso fazer 4 alças, pulando um ponto a mais em cada uma delas para utilizar esses 4 pontos que sobraram. Você precisa fazer isso independente da quantidade que sobrar. Se você prestar atenção, quando eu fiz essa divisão de 68 pontos que sobraram após o desconto, dividindo por 8, deu um total de 8 conjuntos com duas alças. Então, 2 vezes 8, 16 alças, número par, né? Só que eu tinha descontado o suficiente para fazer mais uma alça e assim eu completo 17 alças, número ímpar. Por isso que eu disse, independente da quantidade de pontos, da quantidade do comprimento do tapete, se você fizer esse tipo de conta, não vai dar errado. Vai dar sempre, o total de alças vai ser sempre número ímpar. Eu já ia me esquecendo, mas o ponto que você está vendo nesse tapete já tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você aprendeu com ele, deixa um comentário. Se você não entendeu nada, deu um tilt na cabeça, comenta aí, a gente vai discutindo e aprendendo um pouco mais, tá? Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço.